Oi, leitores! Tudo bem? Sim, gente, hoje a gente vai ficar com essa gambiarrinha aqui, porque eu descobri que meu fone tem a função de deixar os meus vídeos com o som melhor. E eu não vou precisar pagar caro no microfone de lapela. Aliás, eu queria deixar claro que esse vídeo aqui é um milagre, porque tava um barulhão de obra lá fora. E eu orei e falei, Senhor, por favor, que se for da tua vontade, que esse barulho pare. E parou. Então eu acho que esse vídeo vai ser muito importante, porque além de falar de um livro que eu gosto muito, é um tema super profundo que a gente vai abordar. Ai, gente, tô me sentindo agora. Hoje nós vamos falar sobre o livro Mil Beijos de Garoto e a sequência que ele ganhou, Mil Corações Partidos. O Mil Corações Partidos lançou, eu acho que esses dias, assim mesmo, esse ano, mas, tipo, faz muito pouco tempo, acho que deve fazer 2 meses que lançou o livro. Eu falei, eu preciso ler, né? Mil Beijos de Garoto, continuação, é claro que eu preciso ler. O que que acontece? Eu fui lá, eu li o livro e eu falei, gente, isso é muito profundo, eu preciso falar sobre isso no meu canal. Então, vamos lá. Esse aqui, o livro Mil Beijos de Garoto, todo mundo que lê deve conhecer, não necessariamente deve ter lido, mas provavelmente conhece. E esse livro, eu gosto muito dele. Primeiro eu vou dar um resuminho do livro. A princípio, o livro é sobre uma garota chamada Pop, e o livro já começa mostrando a avó dela, que tá no leito de morte, né, praticamente. E a avó dela dá pra ela um potinho com vários coraçõezinhos, no caso, 1000 coraçõezinhos cortados. E a avó dela fala assim: ah, que você tem que encontrar o amor da sua vida e você vai dar 1000 beijos que vão fazer seu coração explodir até o dia, né, que você morrer. Só que o problema é que essa morte foi um pouco mais precoce do que esperávamos. A princípio você já deve entender, né? Ah, ela vai encontrar o amor da vida dela, ela vai dar os 1000 beijos. Só que o amor da vida dela, ela encontra o Ron, que já é o melhor amigo dela há um tempão. Ela conta disso desse negócio dos coraçõezinhos pro Ron, e o Ron fica com ciúme. E ele meio que dá um selinho nela na hora e fala assim: não, eu quero que os seus 1000 beijos sejam comigo. Então, é assim por diante, a vida vai seguindo, eles meio que namoram, né? Eu acho que namorar é uma palavra muito fraca pra dizer o que eles têm, porque eles são realmente almas gêmeas. Eu acho que eu nunca vi amor mais verdadeiro nem em Romeu e Julieta. Que nem é amor, né, gente? Aquilo era paixão desesperada. Então, esse livro é basicamente isso. Só que lá um pouquinho antes do meio do livro, a gente descobre que a Pop tá com leucemia. Então, obviamente, esses beijos vão terminar um pouco antes. E leucemia, assim, a não ser que seja um milagre de Deus, obviamente não tem cura. Não tem cura terrena, pessoas curadas de câncer, leucemia, é completamente Deus. Mas a Pop faleceu e ficou o Run. O Ron, obviamente, ficou devastado, mas ele meio que seguiu a vida meio que pela Pop. Ele virou fotógrafo e eu dei uma bela de uma resumida, tá, gente? Leiam, vale super a pena. Só tô dando uma resumida mesmo pra fazer sentido eu falar do segundo livro, que eu achei muito bom. Olha, gente, é um livro pequeno, basicamente. Tem pouco mais de 360 páginas. Eu achei pequeno, assim. É um livro pequeno que então dá pra ler super rápido, dá pra devorar, dá pra ler um dia. Claro que eu não li em um dia, li eu acho que em uma semana, mas vale super a pena, é um livro muito bom. Ele tem muito hype, claro, por causa do BookTok, ele só ficou famoso por causa do TikTok, claro. E muita gente não gosta, muita gente ama. Eu amo, no caso, eu amo esse livro, ele é um dos meus livros favoritos, por causa do conteúdo dele, por causa dele ser tão profundo. Eu amo esse livro, ele é realmente maravilhoso. Eu recomendo que todos pelo menos leiam. E se você não gostou, você tem todo o direito de não gostar. E provavelmente você vai gostar pelo menos um pouquinho. Como eu disse, né, que eu fiz esse vídeo justamente por conta da sequência que o livro ganhou, que é Mil Corações Partidos, que lançou esses dias, esses meses, esse ano, enfim, né? E esse daqui eu li em 3 dias. É grande, tem mais de 400 páginas e esse eu li em 3 dias. Pra ver, né, gente? Quando a gente tá envolvido na história, a gente devora. Eu li, eu acho que umas 150 páginas por dia quando eu comecei a ler esse livro. Eu de férias, tá, gente? Eu não tenho tanto tempo assim na minha vida real. E esse livro é basicamente contado pelo ponto de vista da Savannah, que é a irmã mais, tipo, no outro livro tem a Pop, a Savannah e a Ida. E a Savannah é a filha do meio. E a Pop, que é a que faleceu, é a mais velha. E esse livro é contado pelo ponto de vista da Savannah, que é a irmã do meio. Agora a nova mais velha, já que a Pop faleceu, né? E esse livro meio que é contando como a Savannah fez pra superar, porque ela teve muito mais dificuldade do que a Ira e do que os próprios pais da Pop
pra superar a morte dela. Então, esse livro é basicamente contando pelo ponto de vista da Savannah como que ela superou a morte da Poppy. O que acontece? O nome do livro não fazia sentido pra mim. Eu pensei que era um Mil Corações Partidos por conta de um romance que partiu o coração dela, mas não. Mil Corações Partidos porque quando a Poppy faleceu, o coração dela se partiu em mil pedacinhos. É como se fosse isso. Eu disse, o livro é sobre ela tentando superar a morte da Poppy, a Savannah tentando superar a morte da Poppy. Então, nesse livro, ela basicamente faz uma viagem, eu não sei dizer se é um intercâmbio. Não, acho que não é um intercâmbio. Valeu, cachorro. Bom, nesse livro é basicamente a Savannah fazendo uma viagem pra tentar superar a morte da Poppy. Ai, gente, esse cachorro tá me deixando irritada. Acabei de deixar vocês surdos, desculpa. Então, nessa viagem que ela vai pra tentar superar a morte da Poppy, e obviamente só vai ela, a Savannah, a Ira não vai, porque ela não teve tanta dificuldade assim pra superar a morte da Poppy. E nessa viagem, ela conhece um garoto chamado Kyle Waltz, que também perdeu o irmão mais velho. Olha que coincidência! Ele é um cara que gosta de patinação, gostava de patinação no gelo e de hóquei. O nome do esporte com patinação do gelo é hóquei, né? E meio que ele parou de jogar desde que o irmão dele morreu. Nessa viagem, ele conhece a Savannah e a Savannah conhece o Kyle e o amor flui entre nós. E eles meio que servem como base de apoio um pro outro. Meio que o Kyle tenta curar a Savannah. Oh, esse cachorro tá me deixando irritada! Meio que a Savannah tenta curar o Kyle e o Kyle tenta curar a Savannah. Então eles viram meio que uma fonte de apoio um pro outro durante essa viagem. Então, eles fazem, eu acho que viagem pra Noruega, pra Suíça, pra... Eu acabei de jogar meu livro, leitores, por favor, não me matem, tá? Eu juro que é só porque eu estou cansada de segurar o livro. Como um serve como fonte de apoio pro outro, eu acho muito bonito isso, porque depois que os dois superam a morte dos seus irmãos, claro que vai ser sempre aquele luto, sempre a pessoa vai ficar... Sempre a pessoa, não tem como superar completamente uma morte. Tem como você lembrar da pessoa que faleceu e não sentir tristeza. E sim lembrar das coisas boas. E foi o que aconteceu nessa viagem. Meio que depois de tantas coisas que eles viveram, eles conseguiram lembrar dos seus irmãos como uma fonte de alegria e não como uma fonte de tristeza. E eles tentaram pensar... Poxa, se meu irmão morreu, no caso do Kyle, o irmão, inclusive, ele morreu de uma forma super trágica, não quero falar aqui, é bem pesado mesmo. A mesma coisa com a Poppy, eles não quereriam, né? Os irmãos não iam querer ver os irmãos que ficaram tristes. Então, a única forma de seguir é realmente lembrar deles de uma forma boa. Eu queria falar também das viagens que eles fizeram nesse livro. Eles viajaram, se eu não me engano, foi pro México. Um dos lugares foi o México. Eu queria dizer especificamente o México, porque foi um dos lugares que me deixou mais intrigada. Eu não lembro se era o México ou era a Índia. Eu sei que eles viajaram pros dois lugares, mas eu não lembro exatamente qual que essa situação que eu vou citar agora aconteceu. Me lembro que em uma das situações do livro, um país que comemora a morte como um novo ciclo da vida. Não lembro realmente se foi isso foi no México ou na Índia, mas isso não importa no contexto que eu quero dizer. Meio que eles celebravam quando a pessoa morria, porque quer dizer que ela parou de sofrer, ela parou de viver no mundo, que, de certa forma, é um mundo mau, e que agora ela vai pra outra parte da vida, que é a morte, que no caso é mais pra quem acredita realmente em vida após a morte. E eu achei muito bonito isso, porque é meio que como celebrar a morte como um novo ciclo da vida, é considerar a morte... Que a morte é inevitável, não tem o que fazer, vai acontecer com todo mundo. Se você aceita a morte, meio que você vive de uma forma diferente. Então, isso também foi algo que me deixou perplexa no livro, que foi muito importante pra mim. Outra coisa nesse livro que teve é porque em algum momento do livro também teve um telefone, sabe, tipo orelhão? Ou, não, eu acho que eu citei errado. Sabe, tipo aquelas cabines telefônicas de Londres? Tipo essa daqui? Em algum momento da história, eles têm a oportunidade de entrar numa dessas cabines e, porque meio que na cultura do país que eles estavam, acreditam que se você falar no telefone, você vai falar com a pessoa que morreu. Fui clara? Savannah entra nessa cabine. O vídeo tá acabando, tá? Ignorem o barulho, ignorem. The song the Bibles, brand new iPhones, no wonder I will feel this way. Continuando. Bom, pessoal, vou terminar o vídeo aqui bem rápido, porque eu acho que o barulho voltou.
Bom, 10 minutos de silêncio foi maravilhoso. Eu vou tentar terminar bem rápido mesmo. Pessoal, basicamente foi isso que eu quis dizer a respeito desses livros. São livros muito profundos que, além de uma história muito linda, tem uma lição a nos dar. Então, acho que todos deveriam ler. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscrevam no canal. Deixem ideias de vídeos aí nos comentários para mim poder trazer para vocês da próxima vez. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo. Tchau. Até a próxima.